Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas das coincidências mais incríveis da história. A saga dos Mark Chapmans. Em dezembro de 1980, o cantor-compositor e um dos líderes dos Beatles, John Lennon, foi baleado e morto por um fã obcecado em frente ao complexo de apartamentos Dakota, em Nova York. Seu algoz era um homem chamado Mark Chapman, um guarda noturno com sérios problemas na cachola, que está preso em Attica, no interior do estado de Nova York até hoje. 5 anos depois, a NBC decidiu fazer um filme biográfico sobre Lennon e sua esposa, Yoko Ono, intitulado John e Yoko: A Love Story. Infelizmente, o ator que eles escolheram para interpretar John Lennon, sem que soubessem, também se chamava Mark Chapman, criando uma situação de vergonha alheia para dizer o mínimo. Uma vez que a notícia veio à tona, o estúdio rapidamente escolheu outro ator para o papel, dessa vez dando o papel a alguém que não se chamasse Mark Chapman, e a vida seguiu. No entanto, Mark Chapman, o ator e não o atirador maluco, obteve sua recompensa interpretando Lennon em um filme fracassado de 2007 chamado Chapter 27. Aparentemente, a essa altura, se parecer com John Lennon, mas ter o mesmo nome de seu assassino, não era mais considerado estranho em Hollywood. A conexão Kennedy-Lincoln. Essa é uma história antiga, mas vale muito a pena ser contada porque é muito intrigante. Ela gira em torno de um número incomum de coincidências que ocorreram entre os presidentes John Kennedy e Abraham Lincoln em relação aos seus assassinatos. Por exemplo, ambos os homens foram eleitos com 100 anos de diferença, Abraham Lincoln em 1860 e John Kennedy em 1960. Eles foram sucedidos por políticos do sul dos Estados Unidos chamado Johnson, e os dois Johnsons nasceram com 100 anos de diferença, Andrew Johnson em 1808 e Lyndon Johnson em 1908. Ambos os assassinos nasceram com 100 anos de diferença, John Wilkes Booth em 1839 e Lee Harvey Oswald em 1939, e ambos morreram antes de serem levados a julgamento. Lincoln foi baleado em um teatro e seu assassino foi encurralado em um armazém, enquanto John Kennedy foi baleado de um armazém e seu assassino foi capturado em um teatro. Abraham Lincoln foi baleado no Teatro Ford, enquanto John Kennedy foi baleado enquanto andava em um Ford Lincoln. E para completar, John Kennedy tinha uma secretária chamada Lincoln, Evelyn Lincoln, enquanto Lincoln tinha uma secretária chamada Kennedy. As coincidências envolvendo os dois presidentes têm sido fonte de debates acalorados desde então. Aqui vai mais uma coincidência bônus envolvendo os sobrenomes Lincoln e Booth. Não, dessa vez não é o John Wilkes e o Abraham Lincoln, é Edwin e Robert. Acontece que alguns meses antes de John Wilkes Booth ganhar notoriedade por assassinar o presidente no Teatro Ford, o filho do presidente, Robert Todd Lincoln, estava esperando um trem em uma plataforma estreita e lotada em Jersey City, em Nova Jersey, quando perdeu o equilíbrio e caiu debaixo de um vagão de um trem que estava partindo e ainda se movimentava lentamente. Antes que ele pudesse ser atingido, ele foi puxado para cima. Ao se virar para agradecer o seu salvador, ele ficou surpreso ao ver que era o famoso ator Edwin Booth, irmão de John Wilkes. O filho do presidente foi resgatado pelo irmão do homem que viria a ser o assassino daquele presidente. O filho de Abraham Lincoln tinha um talento enorme para coincidências, estando presente no assassinato do presidente James Garfield em 1881. Ele era secretário de batalhas de Garfield na época e testemunhou o evento. Ele também estava presente durante o assassinato do presidente William McKinley, em 1901. Eu imagino que ser presidente e estar perto de Robert Lincoln não trazia uma boa sorte. Titanic versus Titan. Em uma das coincidências mais assustadoras de todos os tempos, em 1898, o autor Morgan Robertson escreveu uma novela-livro chamada Futility, or Wreck of the Titan, no qual ele descreveu a viagem de um transatlântico de luxo britânico, o HMS Titan, que bate em um iceberg enquanto atravessa o Atlântico Norte e afunda com uma grande perda de vidas, em parte devido à falta de botes salva-vidas suficientes a bordo. As semelhanças entre a história fictícia e o Titanic, com quase o mesmo nome 14 anos depois, são extraordinárias. Tanto o fictício Titan quanto o real Titanic eram navios de luxo de tripla hélice, com cerca de 800 pés de comprimento, que bateram em um iceberg no mês de abril enquanto viajavam a cerca de 25 nós, resultando na morte de aproximadamente 2.500 pessoas. Embora todos os detalhes não sejam idênticos, na história de Robertson, o Titan vira e afunda rapidamente, enquanto o Titanic permaneceu na vertical e afundou lentamente ao longo de algumas horas. Apesar disso, as semelhanças são, no mínimo, impressionantes. Em 2002, dois irmãos gêmeos idênticos de 70 anos da cidade de Halle, na Finlândia, não resistiram quando foram atropelados por caminhões enquanto andavam de bicicletas durante uma nevasca. Aí você me pergunta, sim, mas e daí? Só que a parte estranha vem agora. Eles foram atropelados em acidentes separados no mesmo dia.
ao longo do mesmo trecho de estrada a cerca de 1,5 km de distância um do outro. Além disso, como o segundo acidente ocorreu apenas 2 horas após o primeiro, o segundo irmão ainda não sabia que seu irmão tinha se acidentado e morrido. Claro que coincidências incomuns entre irmãos gêmeos são bastante conhecidas. Existem dezenas de casos de gêmeos separados no nascimento que, quando se reúnem depois de adultos, descobrem que possuem maneirismos parecidos, preferências alimentares muito semelhantes, têm o mesmo tipo de trabalho e etc. E existe até um caso registrado onde esses gêmeos até se casaram e se divorciaram de cônjuges com o mesmo nome, e em seguida se casaram novamente com outra pessoa também com o mesmo nome. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais no canal começando. Deixe seu comentário também, vai. Sua opinião é muito importante pra mim. De segunda a sexta ao meio-dia, eu trago um vídeo novo e exclusivo em português. Vou ficar esperando, hein? Até a próxima!